Pessoal, vocês já analisaram como um CEO chega a CEO efetivamente? Qual é a carreira que ele executa? Quais são os passos que ele tem que tomar para que ele seja um executivo de sucesso? Você já refletiu sobre isso? Então fica ligado que nesse vídeo nós vamos falar para você quais são os passos que você pode tomar na sua carreira para que você possa ser um grande executivo de sucesso. Olá meus amigos, eu sou o Marcelo Camorim, diretor executivo da Fox Partners Consultoria Empresarial, com escritórios no Centro-Oeste e em São Paulo. E também sou âncora da Rádio Jovem Pan da Manhã, todas as segundas-feiras das 8h30 às 10 horas da manhã, papo de segunda com o Marcelo Camorim, falando de negócios, falando de carreira, falando de mercado financeiro, indicadores e setores que movimentam a economia. Muito bem meus amigos, conforme nós falamos no vídeo, quais são os passos que você toma na sua carreira para que você seja um executivo de sucesso? Então vamos avaliar a carreira em algumas etapas. Primeira etapa é quando você não sabe nada, você tem 17, 18 anos, 19 anos ou até 20 anos e você ainda não ingressou na sua carreira. Não estamos falando de carreira quando você, por exemplo, é um ajudante do mecânico, office boy, você tem um trabalho, mas não necessariamente você ainda começou a construir a sua carreira. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu já fui bancário, já fui caixa de banco, fui atendente, fui auxiliar de mecânico e comecei efetivamente a minha carreira na auditoria externa, nas antigas Big Six, que hoje é Big Four, e ali eu comecei com um processo de trainee aos 19 anos, então eu entendo que a minha carreira efetiva começou aos 19 anos. Então todos nós começamos ou por um estágio, ou por uma atividade operacional, ou por um programa de trainee. Normalmente nas multinacionais, você começa ou no programa de trainee ou num programa de estagiário. Muito bem, você ingressou. Qual que é o seu grande diferencial quando você ingressa numa organização deste porte? Veja, não é somente o inglês, não é somente a sua formação acadêmica, não é somente a forma com que você escreve, a forma com que você fala. Existem alguns outros atributos também. Quais são eles? A sua vontade. Então, quando você vai para uma empresa, pesquise sobre ela, interaja com ela e demonstre que você quer realmente aquele grande emprego que vai ser o emprego da sua vida. Que você tem muita vontade, porque num primeiro momento, o que você vai ter como diferencial era a vontade. Este era o meu exemplo. Então eu não estava em faculdade de primeira linha na época, existiam pessoas que eram muito melhores do que eu, USP, PUC, GV, lá em São Paulo. Eu estou falando lá em São Paulo, porque eu estou gravando aqui em Goiânia, do escritório de Goiânia, do Centro-Oeste. Então, e aí fui eu tentar galgar algum cargo de trainee nas multinacionais. Então a minha vontade foi o meu grande diferencial. Muito bem, quais são as próximas etapas? Até você chegar a gerente, o que será avaliado em você? Sua capacidade técnica será muito avaliado, a sua formação, a sua capacidade de inovar e a sua capacidade que você tem de resolver os seus conflitos, gerenciar as suas pequenas equipes. Porque quando você está num nível de chefia, quando você está num nível de gerência, você está num nível de coordenação, você tem pequenas equipes. Você tem 5, 10, 8, 4, 5. No meu caso, eu tinha 4 pessoas. Então eu nasci na auditoria externa, fui galgando os cargos de auditor até chegar ao auditor sênior. Que o auditor sênior era aquele que já coordenava alguns trabalhos e coordenava algumas equipes. Então, isto era avaliado em mim, a minha capacidade técnica, os meus idiomas que eu tinha e também a minha capacidade de entregar o meu prometido dentro do prazo que foi estipulado ao cliente. Isso eu fui avaliado até gerência. Então, você está falando de uma carreira que começou aos 19 anos e você vai aí por 6 a 8 anos neste cargo até chegar a gerente. Essa é a média que normalmente você já está experiente
para galgar cargos mais sêniores. Muito bem, feito essa etapa. Se você, dos 20 aos 30, é a época que você tem mais de arriscar. Dos 30 aos 40, é a época que você tem de consolidar o que você construiu dos 20 aos 30. Então, dos 30 aos 40, você já tem que buscar uma gerência ou até uma diretoria. Embora eu acredite que para ser diretor, ainda você está muito jovem. Porque hoje o que se pede nos níveis sêniores é experiência. A sua formação é ótima, o seu idioma é perfeito, a sua carreira foi brilhante. Mas quando você dá alguns passos para a senioridade, que eu vou chamar de gerência sênior para cima, a sua maturidade é muito importante. Porque você vai ser colocado em prática algumas decisões que de repente você está inseguro e que você não passou na sua carreira lá atrás. Então, muita calma nessa hora. Se você tem 35 anos, 30 anos e quer ser diretor, eu vou dar o meu exemplo. Eu, com 32 anos, era diretor de uma multinacional. E o que aconteceu? Algumas decisões que deveriam ser tomadas, eu ainda inexperiente no cargo, tomo de forma que, de repente, hoje, por exemplo, não seriam as decisões mais adequadas. Então, para cargos sêniores, é importante a maturidade profissional. E subentende-se que você já tem a carreira técnica e a carreira de coordenação muito bem feita. Já subentendeu-se isso? Isso é muito importante. Não adianta você pensar em se formar tecnicamente depois dos 40 anos. Pode ser que aconteça pelas oportunidades que você teve na vida, mas fica um pouco mais distante você ser um executivo sênior e você tentando iniciar a sua carreira técnica aos 40 anos. Nas multinacionais ou nas empresas de grande porte, isso já está consolidado. Muito bem, cheguei aos 40 anos, já galguei todos os cargos, já me formei, fiz MBA, fiz mestrado, já evoluí nos meus idiomas, já morei lá fora, já tenho uma experiência internacional e já galguei algumas empresas e alguns departamentos. Muito bem. O que é posto em colocação agora? O que é visto? A forma política de você conduzir os problemas. Política faz parte do dia a dia, seja na parte pessoal como na parte profissional. Não vamos nos equivocar pensando que política é somente lá no Congresso Nacional. Isso não é verdade. Política você faz com a sua esposa, você faz com a sua namorada, com seus filhos, com seus parentes, na empresa. Política é a arte da conversa, é a arte da negociação. E que você precisa ter sabedoria para que você possa evoluir. Você precisa entender que algumas ideias que você tem na mesa, de repente elas não vão ser aprovadas. E você precisa se convencer e convencer os outros que a tua ideia é melhor do que a do outro. Isso é política. Então, a capacidade de resiliência, a capacidade de você angariar soldados para a sua causa e se articular politicamente em prol do negócio, isso é muito visto. Você imagina só um diretor-geral, um presidente, onde ele não tem capacidade política de articulação, de convencer os seus diretores, de fazer com que o objetivo da companhia não seja focado naquilo que o board definiu, que é o conselho. Um presidente não faz uma companhia sozinho. Um presidente precisa de soldados para sua causa. Eu sou um exemplo disso. Quando presidi algumas companhias, eu não fazia tudo sozinho. Eu precisava de pessoas que comprassem a minha ideia para que aquela ideia fosse executada da melhor forma possível em prol do negócio. Esta é a grande sacada quando você começa a galgar cargos sêniores. E não é todo mundo que tem essa habilidade. Mas não é ruim quando você é um exímio técnico. Não é problema. Todos nós precisamos de pessoas habilidades políticas como habilidades técnicas, não tem problema nenhum. Só que para que você possa galgar alguns cargos a mais na organização, imagina só, conselheiro. Agora você é conselheiro de uma grande empresa.
automaticamente você já galgou alguns cargos bastante relevantes para você ser conselheiro e vamos fazer um vídeo, o próximo vídeo será como se tornar um conselheiro. Mas vamos continuar no executivo de sucesso. Muito bem. Então você, para ser conselheiro de uma companhia, você precisa ter uma habilidade política, porque nem todo mundo vai adotar a sua ideia. E você tem que entender quando a sua ideia vale para o negócio e quando ela não vale para o negócio. Se a ideia do colega foi melhor, qual é o problema? Sem vaidades, sem achar que a sua ideia ela é absoluta. Isso é capacidade política de você articular. Pensa bem quando você é empresário. Você, como empresário, precisa ter habilidade política de lidar com seus clientes, com seus fornecedores e também com os seus colaboradores. Isso requer maturidade profissional. E a maturidade profissional, ela não está em Harvard, ela não está no MIT, ela não está na USP, na PUC. Ela vem da sua sabedoria, da sua capacidade de escutar e aprender com as pessoas que têm uma visão de mundo melhor que a sua. Olha o seu chefe, de repente ele pode ter uma visão boa e ele pode ser um exemplo para você. Olha o seu presidente, olha o seu diretor. Se você entendê-los como ídolos, você copia, não tem problema. Começa a ver o que eles têm de bom e começa a incorporar isso no seu dia a dia, na sua capacidade profissional. É claro que você não vai acertar do dia para a noite. Isso chama-se um processo contínuo de amadurecimento. Tudo bem? Copiou? Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se você não gostou também, não tem problema. Escreve lá embaixo, sugere o próximo vídeo corporativo que nós vamos fazer para você crescer mais na sua carreira e ter mais sucesso tanto no seu negócio quanto na sua empresa.